Oi, tudo bem? Estou aqui para dar continuidade na aula que fizemos na semana passada sobre leitura rítmica, né? Lembrando que falamos, portanto, até agora somente das palavras rítmicas relacionadas ao compasso simples, tá bom? Então essa aula será dedicada à construção de frases, utilizando as palavras que a gente já aprendeu. Aproveitando também fazendo uma recapitulação dessas terminologias que eu estou usando, palavra, frase e tudo mais. Eu estou fazendo, portanto, um paralelo, né, entre a ideia da linguagem verbal, né, do aprendizado da linguagem verbal, das terminologias da linguagem verbal, fazendo um paralelo disso, uma comparação com a linguagem rítmica que a gente está aprendendo, né? Portanto, a gente consegue perceber, por ter mais habilidades com a linguagem verbal, a gente percebe, e aprendeu assim também, de que os primeiros símbolos, né, que a gente aprendeu na linguagem verbal foram as letras, né? A primeira coisa que a gente aprende para poder desenvolver com a linguagem. E eu fiz o paralelo de que as letras estão relacionadas com as figuras rítmicas, né? É a mesma coisa, né? Está no mesmo âmbito, vamos dizer assim. Porque com as letras a gente forma palavras, ok? E com as figuras rítmicas que estão relacionadas às letras, a gente forma aquilo que a gente chama de células e grupos rítmicos, tá bom? Então, portanto, o que eu estou chamando de palavra são células e grupos rítmicos. É aquilo que é formado quando a gente junta figuras rítmicas, certo? Lembrando que eu apresentei elas no vídeo anterior e que elas estão sempre configuradas para ter o valor de um tempo, né? Eu junto figuras, mas tudo aquilo que está dentro de um tempo. Daí eu vou ter ou grupos rítmicos ou células rítmicas, tá? Lembrando também uma coisa que eu não disse no vídeo passado, que estou usando como referência de unidade de tempo a C mínima, tá? Para escrever, né? Então, todas as figuras rítmicas que estão sendo escritas, as palavras, têm como unidade de tempo a C mínima, ok? Muito bem. Sabendo tudo isso, é bem importante que você tenha consciência, que você tenha visto o vídeo relacionado às palavras rítmicas, para você poder continuar, dar continuidade, que é o que se propõe esse vídeo, né? Esse vídeo, portanto, ele será trabalhado para a construção de frases, e essa construção de frase ela vai abordar exatamente o uso dessas palavras e como usá-las para construir uma frase. Tá bom? Então é bem importante que para você conseguir compreender e utilizar os conhecimentos aqui, que você tenha já o som das palavras bem na cabeça. Bom, esse vídeo eu vou trabalhar com, a princípio, 5 palavras. Esse vídeo vai estar configurado desse jeito. Vou pegar as primeiras 5, porque foram 16, né? Vou pegar as primeiras 5 e trabalhar com elas, construindo frases aqui, aleatório, ensinando vocês também a fazer isso, tá certo? Lembrando então que é importante que você tenha essas palavras já na consciência, né? O som delas, o desenho, saber produzir tudo direitinho. Maravilha. Então, vamos à ideia de construção de frases. É bem importante entender o seguinte, que quando a gente fala de frases, a primeira coisa ela é construída de palavras, mas na música a gente tem uma outra coisa que rege essa construção, que é importante dizer, que é uma coisa chamada métrica. Tá? A métrica, portanto, na música, como a palavra diz, são medidas. A gente tem que estar sempre pensando nisso para ler qualquer coisa. A música, a música, como já se diz, já se sabe que é uma arte temporal, né? Ela está relacionada à ideia de tempo. Então, a métrica é muito importante para a compreensão do todo, tá bom? Portanto, a música vai obedecer algumas métricas. A primeira métrica que a música obedece é essa que a gente já vê com as palavras rítmicas, que é o que a gente chama de tempo. É o nome que a gente dá para esse tipo de métrica. O que seria o tempo, então? O tempo nada mais é do que o espaço que existe, por exemplo, entre esse estalar de dedo e outro. Quando eu estalo um dedo
e do outro estalo, o espaço que existe entre esses dois estalar é o que a gente chama de tempo. Então essa é a primeira métrica, essa medida, tá? Que a gente chama de tempo. Portanto, a segunda métrica, que é a métrica que nos serve agora para construir a frase, é uma métrica que a gente chama de compasso. Tá? E o compasso nada mais é do que o agrupamento de tempos. Quando eu junto 4 tempos, por exemplo, a gente entende essa métrica como quaternária, né? O que nos dá também o entendimento de um compasso quaternário. Okay? Isso é importante porque isso vai reger a maioria das músicas que a gente ouve, que a gente tem ouvido, ou a música que a gente tem mais consciência, usa essas métricas e métricas regulares. Né? O que isso quer dizer? A música começa em 4 tempos, ela vai permanecer durante todo o seu acontecer nessa métrica. Né? Existem músicas que variam a métrica no meio, a música começa com 4 tempos, depois ela passa para 2, para 3. Então, existem várias formas de se fazer, sendo que a mais comum é essa que eu acabei de dizer, da métrica quaternária, e uma métrica quaternária que se perdura durante toda a música. Essa é a forma mais comum. Tá? Mas, como eu disse, você deve procurar ouvir músicas que contêm essas coisas, logicamente que bem assessorado por um professor, para que você não fique com dúvida, ouvir a música e perceber, olha, aqui tem uma métrica quaternária, a partir desse momento vai uma métrica binária, que se teve essa modulação métrica que a gente chama, né, se foi para outra medida ou não, se ela se manteve, tudo isso são estudos importantes a serem feitos, que você precisa, né, ter essa percepção, essa apreciação. Tá? Mas nosso estudo é frase, então a frase é importante, ela só terá sentido quando você colocá-la em cima de uma métrica. Portanto, a gente vai usar uma métrica. A métrica que vamos usar aqui é a quaternária. Tá? Pode-se dizer também que essa métrica a gente também chama de compasso. Então, vamos usar o compasso quaternário, ou seja, aquele de 4 tempos, para compor a nossa métrica. Ok? Muito bem. Então, as palavras que vamos usar serão essas, para construir as nossas frases. Essa será a primeira. Essa aqui será a segunda. A pausa será a terceira palavra, a gente conta a pausa como uma palavra também, né? Teremos esse desenho como quarta palavra e teremos esse como quinta palavra. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. Vamos trabalhar com elas para construir nossas frases. Bom, então temos que pensar agora como fazer isso dentro da métrica. Né? A métrica quaternária, então, vai nos dizer o seguinte: cada figura, como eu disse no começo, está configurada para ter o espaço de um tempo, para cobrir o espaço de um tempo. Então basta você colocar uma em sequência à outra, na ordem que você quiser, tá? Na ordem aleatória, e você já terá uma métrica quaternária. Tá? Muito importante, só fazer um parênteses aqui, ou seja, quando eu digo coloque numa sequência, é bem isso mesmo, tá, gente? Não se preocupe com estética, não se preocupe, mas qual é o certo? Depois dessa tem que vir essa, depois que eu pôr essa daqui tem que vir essa. Não tem, tá? Não existe certo aqui. O certo e errado, que é bem entre aspas, vai estar relacionado a um estilo musical, uma estética. Né? Como é que eu faria um ritmo que vai ficar, uma frase que vai ficar de acordo com o samba, uma frase que vai ficar de acordo com o rock, uma frase que vai ficar de acordo com qualquer estilo. Aí sim, aí a gente tem alguns padrões ali e tal, que são mais de acordo. Mas por enquanto eu não quero que você se preocupe com isso, porque isso é estética ainda. Tá? E menos também, não quero que você se preocupe para fazer esse exercício com um som que esteja na sua cabeça. Vou escrever um som que está na minha cabeça. Não, faça o contrário. Tá? Coloque aleatoriamente mesmo uma sequência de 4 figuras dessa, uma após a outra, e veja o som que isso dá. Tá bom? É o melhor jeito. E outra, precisa ser sempre figuras diferentes? A seu critério, você que sabe. Você pode repetir figuras ou não. Tá bom? Então, portanto, eu vou começar a fazer a primeira aqui para dar algumas explicações. Eu vou usar somente essas duas aqui. Ok? Portanto, posso escolher qualquer uma delas. Aleatório. Vou pôr essa primeiro, depois vou pôr a outra, depois vou pôr de novo a primeira e mais uma vez a primeira. Repare que aqui
a gente já tem a métrica quaternária, porque cada figura dessa é equivalente a um tempo. Então eu tenho o primeiro tempo, o segundo, o terceiro e o quarto. Assim eu fecho essa medida quaternária. Tá? Portanto, na teoria, a gente tem um recurso visual, que serve só para visual, que não vai ter som, para a gente visualizar esses espaços que a gente chama de compasso, essa medida quaternária. Que são barras laterais assim, ó, desenhadas verticalmente, que delimitam o espaço que tem, que cumpre essa medida quaternária. Tá bom? Então, cada barra dessa aqui, vão dizer pra gente visualmente só, porque elas não têm resultado sonoro. É só visualmente. Você olha e você fala, dentro desse espaço eu tenho uma medida quaternária. E assim por diante. Tá bom? Muito bem. Sabendo disso, o nosso exercício vai pensar mais um pouco ainda. Eu vou fazer esse compasso, né, ou essa métrica quaternária primeira, e depois aqui, na sequência, eu vou deixar um espaço vazio, ou seja, um espaço de pausa, referente a um compasso quaternário também. Tá bom? Então eu terei 4 tempos aqui de pausa. E esse desenho aqui, ó, que parece um chapéu virado para baixo, vamos pensar assim, vou desenhar melhor aqui, ó. Ele parece um chapéuzinho virado para baixo. Ele representa exatamente esse espaço de pausa, esse espaço de 4 tempos, né? Você tem 4 tempos de silêncio. Ok? Esse novo desenho. Muito bem. Vamos então a outro entendimento. Quando eu estiver solfejando agora, até mesmo para ficar auditivamente mais claro essa medida, essa métrica quaternária, a gente marca isso a teoria já diz, marca da seguinte forma: eu tenho os pulsos marcados, e quando eu faço só o gesto assim, eu só estou dando a informação do andamento e do tempo para as pessoas, tá bom? Agora, para eu marcar a métrica, eu tenho que dar um desses, é mais forte, um desses pulsos. Ok? Quando eu faço isso, esse mais forte indica sempre o começo dessa métrica, que é o primeiro tempo que a gente chama. Comumente a gente chama de tempo 1, tá? É o mais forte. E a quantidade de fracos vai dizer para a gente exatamente o tamanho que esse compasso tem, essa medida que ele tem, tá bom? Por exemplo, como eu fiz agora, reparem que eu tenho um forte e 2 fracos. Essa medida de um forte e 2 fracos a gente chama de métrica ternária ou compasso ternário de 3 tempos, ok? Portanto, o nosso aqui não é de 3 tempos, é de 4. Então, se ele é de 4 tempos, eu tenho que marcar um forte e 3 fracos. E lembrando que o forte é sempre o primeiro tempo. Tá? Desse jeito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então é assim que vamos marcar para cantar esse exercício, né? Marcando não só o andamento e o tempo, como também o acento métrico, que é o nome certo disso, que dá medida para o compasso, né? No caso aqui, quaternário. Muito bem, então lembrando o som dessa palavra aqui. Essa palavra tem o som de tá, tá, ok? Essa daqui já é o tá, 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 tá. Lembrando? Agora, tem uma coisa, quando a gente vai ler frase, como a gente só leu palavras até agora, quando a gente vai ler frase, a gente não pode esquecer que quando terminar esse som aqui, ele vai ficar soando. Quando terminar, já entra esse. Eu não tenho um espaço vazio aqui. Para eu ter um espaço vazio, teria que ter pausa. Esse desenho aqui. Então, não pode haver espaço vazio. Ó. Por exemplo, isso. Tá, tá, tá. O resultado sonoro não vai ser esse. Tá, tá, tá. Percebam que eu dou um espaço vazio. Esse espaço vazio não tem aqui. Quando terminar esse, já entra esse, ó, desse jeito. Tá, tá, tá. De novo. Tá, tá, tá. Ok? Entendido?
Da mesma forma na sequência, quando terminar esse, já entra esse. Tá, tá, tá. Não tem espaço vazio. Tá, tá, e assim por diante. Ok? Perceba bastante isso que eu estou dizendo, porque é bem comum um aluno que está começando a fazer esse tipo de exercício de dar esses espaços vazios, né? E isso é uma dificuldade, de sair de uma palavra e já entrar na outra e dar sequência. Então vamos ler agora o exercício inteiro, obedecendo os 4 tempos de pausa que estão aqui. Lembrando que, quando chegar aqui, vale a pena você contar mentalmente 1, 2, 3, 4 para recomeçar aqui. Nós vamos terminar aqui e voltar aqui, tá? E ficar fazendo esse looping aqui, né? Ficar fazendo essa volta. Tá bom? Então vamos ao exercício. O exercício fica desse jeito. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1. Tá, 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 tá. 1. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Entendido? Muito bem. Essa foi uma primeira frase construída, que nem eu falei, aleatório, fui pondo as palavras. Quer dizer que eu posso, sei lá, posso modificar isso por aqui, por exemplo, nesse terceiro tempo, colocar outra dessa, ó. Pode ser assim também, né? Por exemplo, vamos ouvir o som disso, né? Vamos ver como é que fica o resultado sonoro disso, porque modifica um pouco do que era antes. Lembrando que aqui eu vou ter o som é tá, tá. Onde antes era tá, agora é tá, tá. Então, do começo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? E se você fizer sempre dessa forma, a dica que eu dou é essa. Brinque com isso, né? Pegue essas duas palavras e fique construindo frases. Faça umas 10, faça 20 frases. Veja todas as possibilidades de combinação que podem acontecer com essas duas frases dentro dessa métrica. Dessa forma você está desenvolvendo esse mecanismo para a leitura, tá bom? Você vai entendendo todas as possíveis combinações, né? E aí você vai ganhar essa habilidade que você quer ganhar de leitura de frases e textos mais para frente, tá bom? Bom, vou fazer uma outra opção. Vou deixar você tentar fazer isso um pouco, tá? Pense no som, como é que fica esse som? Vamos fazer juntos agora, tá? Atenção. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1. Tá, 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 tá. 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Deu certo aí? Conseguiu? Espero que sim. Bom, vamos colocar a terceira agora nessa brincadeira aqui, né? Vamos dizer que ela entrasse aqui, ó, no segundo tempo. O desenho fosse esse. Coloquei ela no segundo tempo. Reparem, façam sempre uma análise anterior, né? Ah, aqui eu tenho um tempo, aqui é o segundo, porque isso tudo ocupa um tempo. Aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Ah, fechou a tampa, a medida está certa, eu tenho 4 tempos, está tudo de acordo. Muito bem.
Só que agora, no segundo tempo, em vez de ter som como tinha anteriormente, tá, 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 eu vou ter silêncio agora. Né? É uma pausa, então silêncio. O resultado sonoro, então, fica assim, ó. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Entendido? Percebam então que a pausa ela cria uma nuance também no meio da frase, né? Ela é interessante, a gente quando pensa em pausa, em silêncio, porque a gente pensa música é som, né? É o som acontecendo, é os timbres, as alturas, isso que tal. Quando tem silêncio a gente fala, poxa, se você for pensar, você fala, não, silêncio não vai construir nada. Silêncio é o vazio, é o nada. Mas aqui nesse caso, quando eu tenho pequenos nadas no meio do todo, a gente cria o que é interessante na arte em geral, que é o movimento. Isso é muito importante para a visão artística, né? O movimento, o não monótono, aquilo que tem os seus contrários, né? O contraste é muito importante, tá bom? Então a pausa aqui vai criar contraste nisso aí também, muito interessante, né? Bom, a pausa pode vir em qualquer lugar também, você pode montar do jeito que você quiser, você pode ter várias pausas, uma atrás da outra, sem problemas, tipo isso daqui, né? Poderia ter uma frase assim, certo? Só o primeiro tempo eu tenho som, o resto tudo sem som, né? Olha como fica isso. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Ok? Então, é um tipo de frase que pode acontecer no meio de uma música. Vai acontecer. Então você pode usar bastante pausa também, do jeito que você achar legal. É interessante você experimentar bastante, eu sempre digo isso, porque assim também você vai percebendo aquilo que você acha mais legal, aquilo que você acha menos legal. Isso é importante, tá bom? Isso chama-se apreciar mesmo aquilo que está sendo feito, tá bom? Muito bem. Então vamos para mais uma palavra, né? Colocando mais uma na frase. Essa também não tem diferença, gente. É colocar aleatório. Você constrói do jeito que você achar melhor. Então eu vou fazer uma combinação aqui, sei lá. Vou começar com essa, depois vou pôr essa aí, a nova. Depois vou pôr essa e finalizar com essa. Olha aí. Construir a frase daquela mesma forma que eu venho dizendo, né? Aleatório, fui pondo, repetir algumas ou não, da forma que você achar legal. Experimente bastante formas, tá? Faça bastante combinações, melhor dizer. Vale a pena lembrar o som dela, né? Bom, o som dessa palavra é tá, 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 tá.